um existe, outro ainda não veio. João é mais específico por quanto conta 5 reis que pertencem ao passado, um ao presente e o último ao futuro. Muitos intérpretes aplicam esta sentença aos imperadores romanos, mas enfrentam a dificuldade em concordar sobre a sequência dos governantes. Estes são os imperadores romanos partindo de Júlio César até Domiciano. Júlio César vai de 49 a 44 a.C. Augusto vai de 27 a.C. a 14 d.C. Tibério vai de 14 a 37. Gaio Calígula vai de 37 a 41. Cláudio vai a 41 a 54. Nero vai de 54 a 68. Galba vai de junho de 68 a janeiro de 69. Otto vai de janeiro a abril de 69. Vitélio vai de abril a dezembro de 69. Vespasiano vai de 69 a 79. Tito vai de 79 a 81 e Domiciano vai de 81 a 96. Suscita-se uma série de perguntas. Onde começamos a contagem e onde terminamos? Começamos com Júlio César, Augusto ou Galba? Galba, Otto e Vitélio são excluídos em decorrência de seus breves reinados? Omitimos o nome de Júlio César uma vez que ele não toma parte na história neotestamentária? Se adotamos a última data para o Apocalipse, é Domiciano VI, o sétimo ou o oitavo imperador. Devemos partir de Domiciano e começar a contagem regressiva? Os estudiosos têm tentado responder todas estas questões, mas os cálculos numerosos que coletivamente apresentam tornam impossível chegar mesmo a uma sombra de unanimidade. João escreve 5 caíram, mas evidentemente ele não está pensando em reis que morreram, mas antes em impérios que chegaram ao fim e pereceram. No Apocalipse, sempre que os santos caem sobre seus rostos em adoração, mas quando o verbo cair refere-se aos incrédulos, ele significa perecer. Por exemplo, temos o grito caiu a Babilônia Grande, 14.8, à luz de Daniel 7:17-23. Sabemos que reis representam seus reinos e que os reinos são maiores que os reis. O texto aramaico do versículo 17 na tradução reza: em relação a essas 4 bestas, 4 reis sairão da terra. Na Septuaginta, porém, é traduzido reinos em harmonia com o versículo 23. Enquanto os impérios que erguem suas cabeças contra Deus são subvertidos, o reino de Deus permanece para sempre. Os 5 impérios que já pereceram são sucessivamente Babilônia Antiga, Gênesis 10, 8-12, Assíria, Neobabilônia, Medo-Pérsia, Greco-Macedônia, Roma e o número 6, como aquele que existe durante a vida de João, e então há outro, o 7º, que ainda não veio. Letra D. E quando ele vier, é necessário que permaneça pouco tempo. De que forma interpretamos o 7º? Se esse reino aponta para o governo do anticristo antes do fim, então enfrentaremos uma lacuna de quase 2 milênios, durante os quais muitos impérios surgiram e se desvaneceram. Ainda que isso seja verdade, o enfoque está na expressão apocalíptica pouco tempo, o que no Apocalipse assume um significado próprio. Por exemplo, lançado do céu, Satanás sabe que seu tempo é breve. 12.12. Esse tempo breve não deve ser tomado literalmente e sim simbolicamente. Quase a mesma coisa que as referências a 1.260 dias, 42 meses e 3 anos e meio, que devem ser tomados simbolicamente. Daí o termo pouco tempo não é um período cronológico, mas funções dentro de um período abrangente de tempo. Isto é, o 7º reino pode ser visto como o título coletivo para todos os governos anticristãos entre a queda de Roma e o império final do anticristo, que surgirá para oprimir a igreja nos dias imediatamente precedentes à segunda vinda de Cristo. As palavras "é necessário" denotam que Deus está plenamente no controle durante esse pequeno período do 7º reino. Deus governa supremamente, de modo que o anticristo só possa executar sua obra durante o tempo que lhe for permitido.
Aliás, aqui está o conforto dos santos na terra enquanto atravessam a tribulação e a angústia. Versículo 11. E a besta que era e não é, sim, ela é o oitavo e é um dos 7 e segue para a sua destruição. O texto parece apresentar uma mensagem escondida e enigmática, mas a similaridade da fraseologia no contexto precedente facilita grandemente a interpretação deste versículo. Note as palavras besta, não é, do 7, o oitavo e destruição. João fala da besta que era e não é, e está para subir do abismo e caminha para sua destruição. Essa besta não é aquela dos 7 reinos, mas personifica a totalidade do mal neles. Portanto, ela é muito maior que qualquer uma individualmente. Em suma, ela é absolutamente depravada e age em e através de cada um dos 7 impérios como um oitavo. A frase era e não é e caminha com variações ocorre 3 vezes neste capítulo e é uma clara imitação de Deus, que era, que é e que há de vir. A besta, contudo, tem um princípio e um fim, e assim como criatura é limitada pelo tempo e espaço, ela é a personificação do anticristo, 2 Tessalonicenses 2, 3, o qual procede do abismo e está em seu caminho para a destruição. Não obstante, a besta é descrita como aquele que agora não existe, de modo que os dois termos, era e não é, são idênticos em significado. E se ela não é mais relevante, porque, pois, ainda a menciona como o oitavo rei? Qual é o significado deste versículo? Satanás, representado pela besta, perde a batalha contra Cristo na cruz e o túmulo vazio. Quando Cristo subiu para o céu, ele proclamou vitória sobre os anjos maus. 1 Pedro 3,19. A ferida em uma das cabeças da besta era fatal. 13.3. Mas isso não significa que a sua existência tenha chegado ao fim, longe disso, porque, embora ela tenha perdido a batalha contra Cristo, a guerra propriamente dita ainda não terminou. Muitos estudiosos interpretam a frase "ele é um oitavo e é do 7" como uma referência a Domiciano, que, como um segundo Nero, reintroduziu a perseguição aos cristãos. Algumas versões Carcirer, GNB, NASB, NJB e REB, inclusive rezam "e ele é do 7", no sentido de similaridade. George Eldon Led apresenta uma visão única, escrevendo que o oitavo é semelhante ao 7, em que o sucede no domínio mundial, mas está separado no sentido de que sobe do abismo como a plena incorporação satânica da besta. Concluo que este versículo deve ser interpretado à luz do contexto precedente, onde João menciona a besta que subirá do abismo e caminha para a destruição. A besta, pois, não é um dos 7 governantes, mas é a concentração de tudo o que é mal. E ela, com o falso profeta, será lançada no lago de fogo, que queima com enxofre, onde encontram sua própria destruição. 19.20. Ela é o anticristo que é destruído pelo Cristo vitorioso. 17, do 12 ao 14. Versículo 12. Versículo 12. E os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberam autoridade com a besta, como reis, por 1 hora. Esses têm um propósito e receberam da besta seu poder e autoridade. João chama a atenção de seus leitores para o quadro da besta com 7 cabeças e 10 chifres. O número 10 é um número figurativo que no Apocalipse sempre se relaciona com Satanás, seus servos e suas atividades. Assim, o número 10 se refere a 10 dias de perseguição instigada pelo diabo. O dragão com 10 chifres, a besta que emerge do mar com 10 chifres e 10 coroas, e a besta escarlate com 10 chifres. Esses 10 chifres são 10 reis a serviço do maligno.
são unidos em propósito para fazerem a vontade da besta, isso é, o anticristo. O texto impossibilita identificar 10 reis com líderes subordinados no Império Romano ou com governantes partas, porque estes reis não tinham ainda recebido reino. A fonte da descrição dos 10 chifres e 10 reis provém da visão de Daniel, que representa uma besta com 10 chifres, simbolizando seu poder abrangente. Daniel explica que os 10 chifres são 10 reis que virão do reino da besta. O cenário dessa passagem profética é aquele em que o poder de uma besta ímpia se dirige contra Deus. Deus, porém, retira seu poder e destrói a besta para sempre. Daniel 7:7, 77,20, 24 e 26. Portanto, com um traço semelhante, João descreve que esses 10 reis receberão autoridade com a besta por 1 hora. Recebem sua autoridade não da besta, mas de Deus, ainda que esses reis sejam aliados da besta, que é o anticristo. Como diz Paulo, não há autoridade exceto aquela que Deus estabeleceu, Romanos 13:1. Desde o início do Apocalipse, Deus dá poder a Satanás e a seus assistentes e lhes permite concretizar seus maus desígnios dentro dos limites que Deus estabeleceu. O poder que esses reis usam contra Cristo dura apenas um breve período de tempo. A expressão 1 hora não deve ser entendida literalmente como 60 minutos, pois aqui, como em outros lugares no Apocalipse, a referência não é o tempo cronológico, ao contrário, tempo é o princípio que neste texto meramente significa brevidade. Não nos é dito quando esses reis receberão seu poder, mas o uso reiterado do termo 1 hora no capítulo seguinte sugere que as forças destrutivas procurarão destruição nos últimos dias. Faremos bem não tentando prever quem serão esses reis e onde governarão, pois o texto por si só é silencioso neste ponto. João apresenta um quadro das forças anticristãs combinadas que no futuro se dirigirão contra o Cordeiro. Quando e onde a batalha eventualmente se concretizará não estava em sua cogitação. Ele pinta o quadro geral e omite os detalhes. João acrescenta que os reis serão uma só mente e propósito. Prontamente se põem sob a influência e disposição do anticristo, isto é, de comum acordo dão à besta seu poder para opor-se a Cristo e a seu reino. Exercem sua oposição em todos os segmentos e setores da vida: governo, política, aplicação da lei, comunicação, indústria, comércio, educação, serviço legal e médico, trabalho, arte, esportes e entretenimento. O anticristo controlará toda a vida através dos líderes mundiais que pronta e intencionalmente colocam a si próprios e seu povo à sua disposição. O mundo propriamente dito se torna uma força global sob o comando do anticristo. Ele usa o conhecimento e o poder, respectivamente, em sua batalha final contra Cristo e seu povo em sua tentativa de subvertê-los. Inicialmente, seu esforço de promover guerra contra o Senhor e os santos já foi mencionado. Aqui, porém, a referência à batalha decisiva dos últimos dias. Ver 19:19. Versículo 14. Esses farão guerra contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e aqueles que estão contra ele não são os chamados, os eleitos e os fiéis. Letra A. Estes farão guerra contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Primeiro, esta sentença é um eco de Daniel 7:21. Este chifre saiu promovendo guerra contra os santos e os derrotou. Mas há certa diferença. O chifre da profecia de Daniel é um símbolo dos reis que combatem o Senhor com o fim de derrotar os santos, enquanto no Apocalipse o Senhor derrota os reis. Segundo, a sentença consiste de duas frases postas em uma configuração quiásmica para efeito de ênfase. Estes farão guerra contra o Cordeiro os vencerá. Esta é a linguagem de certeza, porque Cristo, tendo triunfado sobre Satanás através de sua morte e ressurreição, é vitorioso. Quando as forças guiadas pelo anticristo saírem a guerrear contra o Cordeiro, serão condenadas a uma derrota esmagadora. O tempo futuro deste verbo não é meramente uma profecia, mas também uma garantia de que está para acontecer.
Alguns comentaristas são de opinião que no versículo 14 está fora de lugar porque ele foi tomado da cena da batalha registrada em 19, 11 e 21. Mas a estrutura do capítulo 17, com a sua descrição da guerra espiritual, em que os reis da guerra guerreiam contra o Cordeiro, tem lugar para este versículo. Ele serve como uma nota preliminar ao relato detalhado do cavaleiro que monta o cavalo branco, que sai à batalha contra seus inimigos. Se tal nota preliminar está fora de lugar, então não há só este capítulo do Apocalipse, mas todo o Novo Testamento precisa ser reescrito. Letra B. Porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. João usa a linguagem veterotestamentária que exalta o Senhor, Deus Todo-Poderoso, como único Deus e Rei. Deuteronômio 10, 17, Salmo 136, 3, Daniel 2:47. Os qualificativos dos senhores e dos reis servem para expressar a ideia superlativa. Paulo descreve Deus em linguagem semelhante. Deus o bendito, o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. 1 Timóteo 6,15. Aqui, porém, o título se aplica ao Cordeiro. O título Rei dos reis denota soberania e autoridade. O título Senhor dos senhores significa majestade e poder. Cada governo, todas as nações e todos os povos estão sujeitos a ele, e todos quantos pertencem ao mundo angélico ou à humanidade que determinam enfrentá-lo em luta, enfrentam uma batalha perdida e uma ruína total. Versículo 14. Eu estava aqui acerca... acho que eu estava na letra C. E aqueles que estão com ele são os chamados, os eleitos e os fiéis. Agora João menciona os santos, que são seguidores do Senhor. Já foram chamados através da convocação interna e eficaz, a qual resultou em sua salvação. Efésios 1:4. E assim como os eleitos lhe pertencem, o ato de escolher seu povo antecede o ato de chamá-los. Aqui, porém, o ponto consiste em que Deus baseia a vocação na eleição. Deus também espera que eles se mostrem agradecidos por sua graça eletiva. Assim confiam nele, aceitando sua palavra na fé, e comprovam que o amam obedecendo fielmente seus preceitos. A última observação nesse versículo, a frase "aqueles que estão com ele", indica que os santos estão na presença do Senhor. Sabemos que uma vez que o Senhor é vitorioso, compartilham de sua vitória. São os vencedores que recebem suas bênçãos e herdarão todas as coisas. Versículo 15. O anjo me disse: as águas que você viu, sobre as quais a prostituta estava sentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Depois de instruir João em muitos versículos, o anjo então lhe dirige com um esclarecimento adicional. Note que João não está pedindo que o anjo esclareça a visão da prostituta sentada sobre muitas águas. De sua própria iniciativa, o anjo interpreta para João a visão e seu significado. Ele não está falando acerca da mulher sentada sobre a besta escarlate ou sobre as 7 colinas, porquanto há quadros adicionados da mesma prostituta. As águas são uma representação da raça humana que está sob seu domínio. Alguns estudiosos definem as multidões como estando subjugadas por Roma, mas tal conceito é estreito demais. Faremos bem explicando as águas como sendo aquelas massas do mundo que se encontram subjugadas pelas forças anticristãs. Este quadro das águas, apresentado e interpretado pelo anjo, só pode ser entendido como um símbolo. De maneira semelhante, o número 4, nas 4 categorias de povos, multidões, nações e línguas, aponta para o mundo. Por todo o Apocalipse são numerosas as categorias de 4 se referindo à criação divina. Por exemplo, vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Assim, o uso da frase quádrupla, povos, multidões, nações e línguas, não se restringe a uma era particular, mas se refere a todas as nações do mundo. No mundo simbólico do Apocalipse, dificilmente poderia haver uma indicação mais enfática de universalismo. Concluindo, o Antigo Testamento fornece numerosos textos onde as águas simbolizam os povos deste mundo. Os profetas usam esta metáfora literalmente. Ver Isaías 8:7, Jeremias 47:2. Versículo 16. E os 10 chifres que você viu, e a besta
Esses odiarão a prostituta e a farão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão com fogo. Que tremendo contraste existe entre a mulher fulgurante em glória, que é a noiva do Cordeiro, e a mulher que é a prostituta, solteira, abominável, destruída, atacada e abandonada. Ao lermos este versículo, veio imediatamente à nossa mente as palavras de Jesus. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Marcos 3:24. Os 10 reis, isto é, os governantes deste mundo, e a besta se opõem ao reino de Deus, porém se apressam para sua própria destruição. Esses reis e a besta são governados pelo maligno e são destituídos das virtudes de amor e respeito. Estão dominados pelo ódio e, em vez de se sujeitarem à mulher, insultam sua autoridade e se voltam contra ela. João recebe o eco das frases e palavras dos profetas do Antigo Testamento que profetizam acerca de Samaria e Jerusalém, isto é, Israel e Judá. Os assírios vieram e expressaram seu ódio, arrancando suas roupas e exibindo seu opróbrio, deixando-os desolados. Ezequiel 16:39 e Oséias 2:5-7. Deus arrebatou tudo do povo de Israel e Judá, enviando-os para o exílio. Aliás, Ezequiel profetizou que os assírios e babilônios cortassem fora os narizes e orelhas de seus cativos e consumissem com fogo os que fossem deixados. Ainda que Deus usasse forças estrangeiras para a consecução do exílio, o mal dentro das fronteiras de Israel e Judá era a causa última de sua destruição. Teria João em mente a destruição de Roma, pela qual vassalos subordinados se insurgiram contra ela? Dificilmente, porque a cidade imperial nunca cumpriu inteiramente as palavras deste versículo. O esplendor de Roma diminuiu no decurso do tempo e o império chegou ao fim em 476, mas a cidade propriamente dita permaneceu intacta. Em uma escala mais abrangente, o texto se aplica às nações que perseguem alvos econômicos e políticos em detrimento de outras. Quando se acumulam abundância e riquezas, uma súbita ruína se abate sobre essas nações e assim entram em colapso. De igual modo, os indivíduos que se deixam fascinar pela fortuna, eles seguem as veredas do mundo. Quando compreendem que possessões terrenas perdem sua fascinação, veem-se impossibilitados de libertar-se e inevitavelmente enfrentam a destruição final. 1 Timóteo 6:9. Versículo 17. Porque Deus pôs em seus corações realizar seu propósito de comum acordo e dar seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Todos os males e enganos que observamos cercar-nos não devem dissuadir-nos da premissa de que Deus está no pleno controle de tudo. Deus é soberano e nada sucede fora de sua vontade. Aliás, sem o conhecimento deles, ele opera nos corações e mente dos governantes terrenos e os leva a cumprir suas ordens. Ele os usa como instrumentos em suas mãos, de modo que seu desígnio é que odeiam a prostituta. Comparar Isaías 10:5-11 e Jeremias 34:22. A expressão "pôs em seus corações" é um idiomatismo semítico. No Antigo Testamento, isso significa diretriz divina. Deus tem intenções, a saber que os 10 chifres cumpram seu propósito, façam de comum acordo, deem seu reino à besta. Alguns comentaristas põem o segundo entre colchetes para indicar redundância, mas isso não é necessário. Há certa distinção entre o primeiro e o segundo objetivo. O primeiro é uma determinação objetiva de realizar a vontade de Deus, enquanto o segundo é uma intenção subjetiva de fazer sua vontade em unidade e harmonia. Esses reis associados à besta estão determinados a destruir a mulher que os tem dominado. Portanto, desde o princípio, os propósitos de Deus são cumpridos. Para sublinhar o inteiro combinado de reis em agirem de comum acordo, entregam seu reino à besta. A razão para essa frente unida é a realização do propósito de Deus de acordo com suas palavras. As palavras de Deus são sua vontade revelada de que sua ordem seria obedecida. Como pode um Deus soberano concretizar seu plano através de maus desígnios de governantes profanos? Não há conflito de interesse, por assim dizer. Antes reconhecemos que Deus permite
que o mal triunfe, porém usa-o para promover o seu próprio reino e para demonstrar sua glória. Sobrevém desgraça a uma cidade sem que o Senhor o tenha determinado? Amós 3:6. Tudo está nas mãos de Deus e Ele concretiza seu plano e propósito. Versículo 18. E a mulher que você viu é a grande cidade que tem um reino sobre os reis da terra. Aqui está a última explicação dos símbolos deste capítulo. A mulher que desde o princípio tem ocupado a sua posição central, assentando-se sobre muitas águas, sobre uma besta escarlate e sobre 7 colinas, é agora a mesma que a grande cidade. Há 2 cidades no Apocalipse. Uma é a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e a outra é a cidade do mundo controlada por Satanás e conhecida como Babilônia a Grande. Essas 2 cidades têm seus próprios cidadãos, seus próprios governos e leis e seus próprios destinos. Uma é a cidade da luz, a outra a cidade das trevas. Uma é conhecida por sua pureza, a outra por suas fraudes. Numa Deus e o Cordeiro habitam com seu povo, e na outra residem Satanás, os anjos apóstatas e seus seguidores. O reino de Satanás se estende para muito além do globo, e os governantes da terra lhe prestam homenagem e se lhe submetem. Mas aquelas pessoas que exibem o nome do Pai e do Cordeiro escrito em suas frontes são cidadãos do reino do céu, viverão para todo sempre com Cristo na Nova Jerusalém. E aqui acaba o versículo 17.